Muito bem, muito boa noite. Estamos agora já aqui aguardando a entrada do prezado magistrado de São Paulo, o Dr. José Modesto Passos. E enquanto ele se prepara para ingressar aqui no nosso grupo, eu vou cumprimentando a todos aqui os que já se encontram na página, ao mesmo tempo falar um pouquinho sobre ele, aproveitar para falar um pouquinho do Dr. Josué. O Josué é um dos melhores magistrados do Estado de São Paulo. Está aqui em um grupo privilegiado do ponto de vista intelectual. É um pensador, na verdade, que tem ademais um comportamento extremamente elegante, com muita prudência na sua atuação, tanto pessoal quanto judiciária, uma competência impressionante do ponto de vista também de idiomas. Você fala vários idiomas de um modo muito competente. De modo que eu penso que hoje nós vamos ter assim a possibilidade de manter um diálogo, ainda que nós não possamos fazer a coisa de modo muito aprofundado. Boa noite a todos. A Eliette também, que conhece bem o Josué, né? Eliette se formou na faculdade com o Josué, né? Boa noite, Eliette. Então, vamos aguardar aqui o Josué ingressar. Eu comecei um pouquinho mais cedo, na expectativa de que nós entrássemos primeiro para que depois já nos apanhassem aqui. Vi que os senhores foram mais rápidos do que eu imaginava. Bom, enquanto ele não vem, eu deixo dizer-lhes que nesse tema do direito natural, como penso que muitos sabem, a editorial Lepanto lançou um livro que eu escrevi com muito gosto, chamado, vamos ver, acho que sim, já está. Pronto, já estou autorizando o Dr. Josué a dividir a tela comigo. E vou cumprimentar. Aqui está o grande Josué, a quem eu me referi há pouco. Tudo bem, Josué? Olá, doutor Ricardo. Boa noite, tudo bem? Deixa eu aumentar um pouco o som aqui, que eu não estou ouvindo. Será que é o meu aqui? Não, já aumentei aqui. O senhor está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Muito boa noite. E muito obrigado pelo convite para vir conversar aqui com o senhor. Eu não sei o que eu poderia acrescentar. Eu gosto de ouvir as aulas do senhor, mas estamos aqui. Pois é. Não, Josué, isso é uma conversa. Eu estava dizendo aqui, esperando que você entrasse, você foi pontual. Eu que não fui pontual, eu fui extemporâneo, porque entrei de modo muito prematuro. E eu estava dizendo aí ao público que já se encontra aqui na página a importância sua no ambiente intelectual paulista e brasileiro, e bem como na magistratura, né? Sua grande capacidade do ponto de vista intelectual, moral, e em particular destacava o seu talento do ponto de vista idiomático, né? Isso é muito importante. Nosso encontro aqui será interessante para trocar ideias. Mas antes de nós começarmos com o tema, eu estava mencionando justamente que a editorial Lepanto, que acho que está tentando divulgar a aula pela página do YouTube da própria editorial Lepanto, lançou esse livro aqui, ABC do Direito Natural, e eu escrevi nesse período de custódia domiciliar em que nós nos encontramos. Lá você tem aí leituras perigosas, como se diz. Bom, vamos ao que viemos, porque esse público generoso que nos acompanha, nós temos uma coisa terrível, porque hoje em dia se fazem centenas de lives concorrendo. Então, antigamente fazia-se uma live e tinha um público quantitativamente generoso. Agora, quando se tem um público, como nós temos aqui com 24, 25 pessoas, nós temos que louvar a Deus, porque são muitas lives, né? Para ter uma ideia, na sexta eu faço 2 lives e dou mais uma aula.
tudo pela via eletrônica. É assim. Bom, nosso tema, José, é sobre processo e direito natural. Eu não sei se você quer começar com alguma referência ou se conto eu aqui um episódio escolar para que a partir daí a gente possa prosseguir. Sim, pode, por favor, doutor Ricardo. Então tá bem. Esse episódio é interessante porque, sabe que foi algo assim sintomático. Surgiu como um episódio mais ou menos espontâneo, repentino, e depois eu passei a repetir nas classes de primeiro ano, especialmente em que eu lecionava. E às vezes, quando eu era chamado para lecionar em quinto ano, na área de filosofia do direito, que fosse gente que não tinha sido minha aluna no curso ao longo dos 5 anos, eu também voltava a fazer esse tipo de indagação. Era mais ou menos assim. Senhores alunos, por favor, os senhores já leram a obra de Franz Kafka, O Processo? Os alunos de primeiro ano geralmente passavam batido com isso, né? Não tinham lido mesmo. Os de quinto ano geralmente parece que envergonhavam um pouco de não ter lido, e alguns inventavam moda de que tinham lido, e eventualmente havia algum mesmo que havia lido. Isso é difícil de avaliar. Mas o fato é que então eu falava, muito bem, eu vou fazer aqui um resumo dessa obra. Aliás, um resumo que basta ser o de uma cena do primeiro capítulo, logo na página de abertura. Então, eu dizia, olha, está lá o Joseph K., que é a personagem principal desse romance, dessa ficção de Kafka, num quarto de hotel, quando é acordado por 2 oficiais de justiça, que lhe batem a porta. Ele abre a porta para recepcionar os oficiais, e os oficiais dizem a ele que ele está sendo processado criminalmente. Ele indaga dos oficiais, mas escuta, do que é que eu estou sendo acusado? Eu preciso saber para defender. E os oficiais respondem assim: olha, o senhor acha mesmo que o Estado gastaria dinheiro e tempo com o senhor mantendo um processo se o senhor fosse inocente? O senhor já é culpado, já está condenado. Quando eu terminava essa exposição breve que fazia, resumo das páginas iniciais do livro de Kafka, alguns alunos protestavam de imediato. Especialmente eu gosto dos alunos de primeiro ano, eles têm uma certa empolgação pelo direito. Não, isso é um absurdo, doutor, isso é um absurdo, é uma injustiça. E aí, o pessoal pegava fogo com isso, é injusto, não pode, não pode, não pode. Eu dizia, mas deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Os senhores sabem onde é que a obra se passa e o tempo dela? Como assim, doutor? Sim. Quem foi Franz Kafka? Onde é que essa ficção se passa? Não sabemos. Pois é na Tchecoslováquia. Vocês sabem a época em que isso ocorreu? Não. Então vocês não sabem qual era o direito penal e o direito processual penal que vigorava, então, na Tchecoslováquia? Não sabemos. Então, como dizem que uma coisa dessas é injusta? Aí eles não sabiam responder. Eu dizia, olha, bem-vindos ao direito natural. Os senhores sabem que isso é injusto porque é uma estrutura de lei natural que não depende da lei determinativa, da lei humana, para que se caracterize como injusta. Os senhores acabam de descobrir o que é a lei natural, do ponto de vista muito experiencial, por assim dizer. Empírico, não é? Sim. E isso levou depois a que esse fato, que, como eu disse, ocorreu para que eu tentasse mostrar aos alunos rapidamente a existência do direito natural, em seguida me levou a considerar a possibilidade de o direito natural ter uma dimensão, ou ter uma influência também, uma importância, relevância, no campo do processo, que esse é o tema da nossa conversa aqui. Mas então eu lhe passo a palavra para ouvir as suas considerações aqui iniciais. Boa noite novamente a todos que entraram, que estão assistindo. Esse exemplo do processo de Kafka e da injustiça do processo de Kafka, o senhor recupera, menciona aqui em seu livro, né, no ABC do Direito Natural. E a obra de Kafka
é terrível. O senhor fez um comentário interessante, que os alunos do primeiro ano normalmente ainda não leram o processo de Kafka. Eu lembro perfeitamente que no primeiro ano eu não só não tinha lido, como ainda fui desaconselhado a ler por um amigo que ficou muito chocado ao ler o livro, porque a situação de injustiça narrada nesse livro de Kafka é terrível, né? Porque não só uma injustiça no plano humano, mas nós devemos considerar sempre que Kafka era um homem que perdeu a fé, né? Então era uma injustiça que também, quem lê o livro vê que é uma injustiça que não se repara também em nível metafísico, né? Então é uma coisa terrível mesmo. Para quem lê e vivencia, né? Se coloca na situação da personagem, no drama, não sei nem se seria um drama, mas se coloca naquele problema existencial do personagem, quem se coloca nessa posição se confronta com a situação de injustiça terrível, porque não há uma possibilidade nem de uma reparação sobrenatural daquele horror. Mas por mais horroroso, mas por que eu digo isso? Porque por mais horroroso que seja o problema vivido pelo Joseph K., ainda há um resquício, por mais desumano que seja aquele processo, ainda foi aberto um processo contra ele. E esse é um ponto que seria interessante. Nós considerando assim, o processo, a instituição processual à luz do direito natural, seria interessante pensar nisso, né? Será que o direito ao processo, não só o direito a um processo minimamente organizado, mas o direito ao processo não constituiria por si só uma necessidade de justiça, uma necessidade de justiça no sentido da res justa do direito natural? E essa pergunta é interessante, porque nós, com a educação formal que nós recebemos na faculdade de Direito, nós nos acostumamos muito facilmente à ideia, que está lá no artigo 5º da Constituição, de que do Poder Judiciário não será excluída a apreciação de nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito, mas na história da humanidade nem sempre foi assim. Se nós vamos ao direito romano, por exemplo, o direito ao processo é um direito confiado a determinada categoria de pessoas, né? Aos cidadãos romanos, né? Muito interessante naquela cena dos Atos dos Apóstolos, quando a multidão ataca o apóstolo São Paulo, e para fazer cessar a balbúrdia, o centurião, a primeira coisa que faz é mandar atar, né? Hoje diríamos mandar algemar, mas no caso mandar amarrar o suspeito, que no caso era o apóstolo, e o apóstolo retruca, né? Se era lícito amarrar um cidadão romano. E o centurião, ao ouvir aquilo, se assusta, porque, se eu não me engano, o centurião diz mais. Ele diz que talvez vai mandar açoitar o apóstolo. E ele retruca dizendo se era possível açoitar um cidadão romano sem processo, e lembra que não se poderia nem amarrar um cidadão romano, quanto mais açoitá-lo sem processo. Mas, de qualquer maneira, isso mostra que, por um lado, se o cidadão romano, perante as leis romanas, gozava de alguma proteção, por outro lado, ao não cidadão, isso não havia. O poder brutal do imperium, né, ou da coertício, da coerção dos magistrados romanos sobre os não cidadãos, se mostra de maneira patente também no processo de, vamos chamar assim, né? Aliás, não é no processo, mas processo em sentido amplo, figurado, na situação de Jesus Cristo, né? Que realmente Pilatos deixa muito claro, né?
tu não sabes que eu posso te livrar ou te posso condenar à morte, estava no completo arbítrio do magistrado romano perante um não cidadão romano o exercício do poder de coerção até na sua forma mais extrema e horrorosa, que era a morte seguida, ou melhor, e a antecedida da tortura, né? Nesse sentido, Agora, parece Josué, que veja. a história do direito contribui para mostrar que talvez exista, talvez não, existe um direito ao processo, né? Então, agora, esse é o ponto. Eu penso, nós poderíamos ter um exemplo aqui, que não é de natureza filosófica, mas que pode sugerir ideias. Porque logo após o primeiro pecado, de acordo a dar valor às Sagradas Escrituras, é evidente que o Deus onisciente não necessitava convocar Adão e Eva para que dessem explicações de eventual manifestação defensiva. É verdade que alguns autores dizem que era a oportunidade de eles se humilharem e não serem castigados tão fortemente como foram. Mas como quer que seja, estruturalmente houve um processo, houve uma vocação e uma defesa. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um tema que nós, agora já não do ponto de vista escriturístico, religioso, se quiser, até mesmo teológico, mas do ponto de vista natural, se nós imaginarmos que a justiça como virtude diz respeito a toda a dimensão política do homem, ou seja, do homem ut socius, ou seja, na condição de integrante da sociedade política e respondendo à sua natureza social, não há nenhuma relação jurídica na sociedade, nenhuma relação social, até mesmo no âmbito familiar, que não esteja sujeita à virtude da justiça. A virtude da justiça, não a justiça jurídica, necessariamente. Sim. A virtude da justiça. Daí que talvez esse seja o caminho para sustentar que o processo, e nós fazemos isso com os nossos filhos, quem tem mais de um filho sabe como é difícil castigar depois de uma briga que não sabe quem começou, aquelas coisas de sempre. Nós fazemos isso no próprio direito doméstico. Isso é objeto de um processo. Então, agora, o que acontece? Eu fui, quando me foi proposta essa live pela minha filha, a Maria Isabel, de Capoletti, a quem agradeço a disposição de ajudar-me, eu parei um pouco a pensar nos livros que eu já li em que pudesse haver referências ao processo especificamente, porque incidentalmente às vezes a gente acha uma coisa ou outra. E eu passei os olhos em alguns livros importantes aqui e não achei nada. Eu só me lembro de duas referências específicas ao tema do processo, uma num livro do Werner Goldschmidt e outra essa sim, o processo do Pedro Aragoneses, um autor espanhol que fala sobre o direito natural nessa esfera. Bom, no campo do processo. Agora, o que nós temos que pensar é essa a pergunta. Quais são as estruturas de processo civil que nós vamos ter que considerar? Porque, veja bem, José, vou fazer uma observação aqui. Eu já imaginava, nessa área do registro das notas, de vez em quando eu faço umas provocações de redução ao absurdo. Então, eu nego a existência de todos os institutos de direito formal. Olha, não teremos mais instituto de direito formal. Então, afasta registro, afasta notas, preclusão, decadência, prescrição, coisa julgada. E quando chega no ponto da coisa julgada, as pessoas se dão conta de que não podem viver sem a coisa julgada. O que significa também não podem viver sem o processo. Né? Bom, e aí é que vem a indagação. O que é que nós temos que ter um direito de defesa? Que, no fundo, o processo não é uma questão só de relação, de nos colocarmos em relação entre um acusado e seja o vingador, seja uma estrutura trilateral, mas é a necessidade de conceder um direito de defesa. Alguém que é acusado pode e tem o direito de defender-se. Bom, mas nós vamos chamar. E aí nós temos duas coisas importantes. A citação, que parece ser elemento de direito natural, e isso implica uma série de coisas que nós temos que ver. Né? Uma citação que deve trazer o conteúdo da acusação. Esse é o problema. As citações de conteúdo reservado, de conteúdo secreto, não servem para nada.
Eu vou citar alguém e digo, cite, se está citado para defender esse tipo de processo. O que eu sou acusado? Isso eu não vou lhe dizer, que é o caso do Kafka. O prazo para a defesa. Parece que o que é de direito natural é exatamente a assinalação de um prazo razoável. Qual é esse prazo? A natureza não nos diz. 15 dias, 10 dias, 20 dias, dependerá do processo. Processo penal pode ser um, processo civil outro, processo trabalhista outro, processo eleitoral outro. Não é isso? Não parece? Nós temos uma anedota triste. No caso, quem refere isso, oh meu Deus, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo me lembro, mas ele refere que ele estava assistindo uma sessão do Tribunal de Segurança Nacional durante a ditadura Vargas, que era notoriamente um tribunal de exceção, né? E em determinado momento, em determinada sessão de julgamento, em um processo, melhor dizendo, havia coisa de 20 e poucos acusados, o tempo de fala da defesa era meia hora, e então os juízes do tribunal assinaram para cada defensor 1 minuto e meio. Exemplo patente, o senhor disse aí do prazo para a defesa, né? Exemplo patente para dizer o mínimo da nulidade do processo, né? Ou, existe uma frase que eu gosto muito a respeito desse tipo de processo, que é de um vamos dizer, um pensador inglês, Lord Macaulay. Ele diz que esse tipo de processo, na verdade, não é processo. Isso não são julgamentos, são assassinatos precedidos de palhaçadas, né? Organiza-se uma palhaçada, dá-se 1 minuto para alguém se defender e depois se profere uma sentença. Então, no caso da sentença de morte, se for uma sentença de morte, é isso, é um assassinato precedido de uma palhaçada, não é, evidentemente, um processo. Né? Eu me lembrei de 2 episódios aqui, um histórico, que nós devemos considerar, porque mostra que, de algum modo, ainda que seja um processo injusto, propositadamente injusto, um processo que acompanha mais ou menos aquela história da rainha de Copas, da Alice do País das Maravilhas, primeiro o veredito, depois o processo. Por exemplo, foi o que ocorreu durante o regime socialista na União Soviética, em que nós sabemos que os processos eram meramente formais, apenas para expressar que estavam sendo processados. Mas veja que coisa curiosa, apesar disso, faziam processos, porque pelo menos eu não digo a opinião pública, que não tinha tanto se lê dos livros históricos, não, com milhões e milhões de mortos do regime socialista na União Soviética, essa opinião pública contava para nada. Mas a opinião internacional, pelo menos, conseguiu enganar, manipular a opinião internacional, dizendo, nós fizemos um processo. Até nós sabemos aí que os requisitos de confissão que obtinham, etc. Bom, mas isso nos deve levar a uma outra coisa. Na nossa judicatura permanente, Josué, nós temos um momento que nós vamos fixar um prazo de razoabilidade, os chamados prazos livres, os prazos discricionários do juiz. Cada juiz tem lá uma medida, não está previsto na lei exatamente para permitir o exercício discricionário, ou seja, a justiça do caso concreto, a equidade, e nós sabemos qual é o critério, é a razoabilidade. Uhum. É a razoabilidade. Qual é o prazo razoável? Como diz o Afonso Botelho, nesse livro magnífico, né, da saudade ao saudosismo, é o tempo que as coisas requerem. Então, qual é o tempo razoável? O tempo que as coisas requerem. Quanto elas requerem? Vai depender das circunstâncias. Mas isso é direito natural. Aí está. Por exemplo, outra coisa no campo penal. A pena. A pena ela é uma exigência de direito natural. Agora, a quantidade da pena, se ela deve ser de reclusão, se deve ser de multa, se deve ser a tal restritiva de direito que existe no direito brasileiro, isso não é problema de direito natural. O problema do direito natural é que a pena seja razoável, que seja proporcional, que não se puna mais gravemente quebrar ovos de tartaruga do que assassinar no ventre materno um bebê, não é? Sim. Então, isso tinha de direito natural. Agora,
Saber qual é a pena de direito determinativo e direito positivo. E essa questão da proporcionalidade é muito bem ilustrada sobre as consequências disso. Eu vou dar um spoiler aqui, como se diz, do filme. Procurem, porque vale a pena. A primeira versão do filme, O Julgamento de Nuremberg, em preto e branco. O papel do acusado é desempenhado por Burt Lancaster e o juiz é o grande ator Spencer Tracy. No final, no julgamento, ele dá um discurso magnífico, mas o que eu queria chamar a atenção é praticamente a última cena, em que ele, o juiz vai visitar na cela o condenado agora, né, que era também um juiz. Esse filme é sobre o julgamento dos juízes envolvidos nos processos do Estado nazista. E esse juiz condenado fala ao juiz americano, né, que a única coisa que ele queria que o juiz americano levasse era a convicção de que ele, juiz alemão, e no caso juiz nazista, não sabia que as coisas iriam chegar aonde chegaram. E o juiz americano fala, não, você sabia que elas iriam chegar onde chegaram no exato e preciso momento da primeira vez em que você condenou à morte alguém que não a merecia. Daí, quer dizer, eu interpreto isso como uma forma teatral, poética, de falar, a partir daquele momento está rompida a ordem da razão, né? E a correspondência que a razão deve ter com a realidade das coisas. A partir daquele momento, destruiu-se. O que virá depois são os corolários da perversidade daquele ato. Aqui é um aspecto, José, que eu queria até ponderar também para ver. Porque o que acontece? Na verdade, com essa atitude de violação da consciência, porque isso é uma violação da consciência, se eu sei que se trata de alguém inocente e ainda assim condeno, esse é um problema gravíssimo do juiz criminal, hein? Não é só na pena de morte, qualquer pena, até a pena de multa. É um problema gravíssimo até no juízo disciplinar. Olha, o doutor Josué ocupa hoje uma posição importante na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, assessorando meu querido amigo desembargador Ricardo Anaf, e seguramente vai ter a oportunidade de opinar sobre situações de processo. Aí também é uma justiça no processo administrativo, às vezes as pessoas não notam. E passa por uma série de coisas, doutor Josué. Eu queria lembrar aqui um episódio, a propósito, porque eu quero mostrar que isso é uma quebra não só do problema intelectual, mas que repousa reflexamente no tema da constância da vontade para realizar o justo. Porque a justiça é uma virtude moral e não intelectual. Eu vou contar um episódio aqui, se me permitirem, 2 minutinhos. Esses casos práticos que dão depois muito o que pensar. Houve um julgamento. De fato é verdadeiro, viu? No Tribunal da Sala Criminal, o saudoso Tribunal da Sala Criminal de São Paulo. Era um caso de acidente de trânsito. E o segundo juiz, que era hoje decano do tribunal, meu querido amigo Zé Carlos Xavier de Aquino, Zé Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, estava irritadíssimo com o julgamento, irritadíssimo com a condenação. Como o Xavier de Aquino nunca foi um juiz, digamos, desses latistas, que relaxassem a pena por qualquer coisa, eu não participava da turma julgadora, mas vi que ele estava muito nervoso com o julgamento, calculei que ele estava enxergando uma injustiça muito grande na condenação, e indaguei da turma. Escuta, mas é isso que ele está falando? Ou seja, a condenação é injusta, não há prova, era um caso de homicídio culposo, direção de automóvel. Não há prova. E o magistrado, aliás, uma excelente pessoa, não há nada pessoal aqui, que se diga, por óbvio não vou dizer o nome, diz, não, realmente não há prova nos autos sobre a culpa desse réu. Mas acontece que a cidade onde ocorreu esse acidente é uma cidade muito pequena. Se nós não punirmos alguém por esse crime, a cidade poderá se sentir desprestigiada e pode causar mais crimes. Então, eu vi ali
Adeus às ilusões da justiça penal. Um julgamento desse é adeus às ilusões da justiça penal. Já não se pune a culpa, já não se pune o crime, mas a punição é meramente para o bem da sociedade. Então, nós vivemos, sabemos o bem, como diz, olha, deixe que eu decido o que é o bem para você. É isso. Não, E aí se perde manifestamente a justiça natural, né? Sim. E nesse ponto, aliás, já que estamos conversando, entrando um pouco na questão da pena, a quem nos assiste, eu, de novo, me atrevo a fazer outra indicação, é que procurem o texto do grande escritor em inglês, C.S. Lewis, sobre o fundamento da punição. Ele tem um texto a respeito chama-se sobre o fundamento humanitário, a teoria humanitária da pena. Acho que esse é o nome em português, a teoria humanitária da pena. E ele menciona exatamente isso que o senhor mencionou, porque a ideia de culpa é indispensável em qualquer ideia de pena. Porque a partir do momento que se concebe cada vez mais que você não vai punir uma culpa, mas você vai usar a pena ou para exemplo, ou para terror, ou para prevenção, seja prevenção ou para a repressão pelo terror, chega-se a uma situação em que, por exemplo, se você pretende reprimir, é até melhor, entendam, ele está sendo irônico, é até melhor que não se puna um culpado. Se é para causar terror, então o que é mais de aterrorizante do que aplicar uma pena a quem sequer tem culpa, né? Então, a partir do momento que se desvia da ideia de culpa, realmente caminha-se para a aniquilação da pena, e voltando ao tema do processo, para transformar o processo naquilo que nós mencionávamos, né? Que é transformar o processo numa mera palhaçada mesmo, né? Num conjunto de salamaleques que se faz, talvez aí, no caso, como era o caso da Rússia soviética, né? Para fazer um teatro para uma opinião pública internacional, para dar uma aparência de legitimidade a algo que é o puro arbítrio. Aliás, esse ponto, vendo do ponto de vista da linguagem, eu acho que é uma coisa terrível que se faz com o adolescente no caso do processo das infrações da infância e juventude, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente em nenhum momento fala em culpa, né? Em culpabilidade. Entendo, claro, nós entendemos que o adolescente ainda não tem o discernimento, a situação peculiar do adolescente. Mas, ainda assim, mesmo no adolescente, se ele vai ser punido porque dentro do que se espera, do grau de maturidade, de formação, de discernimento do adolescente, espera-se que você esteja punindo a culpa, né? Não como exemplo e muito menos para terror, né? Eu acho que é um problema terrível. Eu vou fazer uma proposta aqui, Josué. Sim. Vou fazer uma proposta. E talvez acho que seja do agrado aqui desse público generoso que nos está acompanhando. Vamos fazer uma live só para tratar do tema pena e correspondência com o cacique. O Dr. Marcelo Assis, estou vendo aqui presente, nosso querido amigo, grande magistrado de São Paulo também. Esse é uma cabeça privilegiadíssima, né? Sim, sim. Voltando aqui a nossas considerações, o que eu acho que precisamos para desenvolver o tema do direito natural no campo do processo é delimitar muito bem quais são essas regras, porque nós corremos o risco, essa é uma acusação que tem sido feita para o direito natural, hoje até eu vi muito, muito simpática, uma questão de uma universidade perguntando qual das 4 fórmulas está superada. Direito natural, direitos fundamentais, direitos humanos. Bom, só faltava dizer, que não explicaram, por que é que o direito natural está superado e quem é que o superou. Isso era interessante ouvir, quem é que o superou. Mas, enfim, o meu temor, José, é que quando nós começamos a falar em direito natural no processo, nós insinuemos o que não é.
não é obviamente a intenção, a presença de um ativismo processual, que hoje está na moda. Esse é o problema. São duas coisas. Você tocou muito bem, eu acho ótimo, o que se chama hoje de versarismo na área do processo disciplinar. Qualquer falha, por exemplo, nos cartórios, que é o que eu estou mais acostumado, e que é o tema que também o Josué conhece muitíssimo bem, qualquer falha tem que ser punida. Ou seja, desapareceu o critério sadio da oportunidade e conveniência, né, examinar se cabe ou não a punição. Ou seja, é mais ou menos uma negativa do pecado original, no fundo, porque o que se quer é o seguinte: toda falha tem que ser punida como se a atividade humana fosse insuscetível no momento de pecado. Esse é o problema. Então não se distingue gravidade de culpa, não se distingue habitualidade de culpa, não se distingue dolo, e quer se punir a falha. E para usar uma fórmula jurídica, né, a pena disciplinar, especialmente, ela tem que ser encarada do ponto de vista do interesse do serviço, né? Pois é. De maneira que a aplicação dela, principalmente no caso de uma falha mínima, numa falha isolada, talvez não mínima, mas isolada, não leve nem ao descrédito do serviço e nem muitas vezes ao afastamento de um profissional que fará efetivamente falta. Isso é uma situação difícil, porque, principalmente no interior, em que a mobilidade dos juízes é muito grande, falta esse conhecimento humano, muitas vezes, de com quem está se lidando. Isso é um problema para o juiz do interior, porque quando a gente passa muito tempo no interior, existe um risco para a imparcialidade, porque a gente começa a julgar as pessoas e não os casos, e começa a julgar, às vezes, até os próprios... vamos ser sinceros aqui, começa a julgar até o próprio advogado. Fala, bom, se esse contratou esse advogado, que eu conheci o proceder dele, é porque ele é culpado mesmo. Isso acontece. Isso acontece. Eu acho. Nós teríamos que, então, estabelecer, e talvez nós pudéssemos, daqui a algum tempo, fazer uma outra live dessa sobre o processo de direito natural, já estabelecendo alguns temas, porque alguma coisa nós já chegamos hoje. Necessidade do direito de defesa, tempo para a defesa, a razoabilidade dos prazos, mas há muita coisa. Por exemplo, imparcialidade do juiz, a impartialidade, o juiz não ser parte. Será que isso é direito natural ou não? Eu marquei nas minhas notas para perguntar isso, a respeito se haveria a eterna questão do processo inquisitório e do processo acusatório, se haveria algum mais próximo ou mais distante. Será que isso é direito natural? Será que é direito natural? Ou é mera questão determinativa? Porque existe uma coisa, há situações melhores ou piores, mas não necessariamente vedadas ou impostas, de maneira que nós podemos escolher de acordo com as circunstâncias. Isso, ao longo da história, é comum que ocorra. Aí estão os regimes políticos, né? Monarquia, aristocracia e democracia. Qualquer deles é legítimo. Na história, nós só vemos 2 casos de decisão divina impondo reis, Saul e Davi. Fora disso, a escolha é livre. E os homens é que arcam com as consequências de suas más escolhas. Pois muito bem, mas todos os 3 são livres, o que não quer dizer que todos os 3 tenham o mesmo valor, que todos os 3 tenham a mesma conveniência. Isso vai depender muitas vezes de circunstâncias históricas. A mesma coisa aqui. Nós precisamos pensar bem se a imparcialidade, sobretudo a imparcialidade ou o processo inquisitivo, são elementos de direito natural ou se são elementos que não deixam de ter razoabilidade, mas que podem ser feitos de outro modo. Por exemplo, o direito de recorrer. Isso é outra questão. Será que isto é... Porque todo mundo não, é natural que o ser humano queira uma outra decisão. Não, ótimo. Sempre essa naturalidade, se for natural, ele vai querer quantas for possível. Como no caso do Brasil, tem 4 ou 5 e podem mais. Isso não responde ao problema. E, de novo, buscando a experiência histórica, o direito romano se mediu com isso. O processo, na última fase do processo civil romano, que era o processo puramente perante o
o magistrado, né, o funcionário do Estado, né, sem a intervenção do juiz leigo, como até então havia, a princípio havia tantos degraus de recurso quantos funcionários intercalares houvesse até o imperador. E aí isso teve que se pôr cobro, limitando a 2 ou 3 vezes o direito de apelar, por exemplo. É porque o argumento prova demais. Olha a pergunta aí do doutor Marcelo Assis. Se o juiz deve buscar os fatos ou deve receber os fatos? Bom, agora o que nós temos que ver é se é de direito natural uma dessas posições ou se nós vamos só entender que num dado tempo é melhor que seja de um jeito ou de outro. Eu queria lembrar que eu, quando entrei na magistratura ainda, cabia ao juiz fazer portaria contravencional, de instalação de processo contravencional, cabia ao juiz a portaria de alguns delitos culposos. Então, isso agora virou, depois da PAN-Constituição de 88, virou um grave crime contra a humanidade. Então, não tem ver até que ponto. Não, isso não me parece. a pergunta é importante por causa disso. Realmente o processo acusatório às vezes é vendido como se fosse o único paradigma civilizado e aceitável para a constituição do processo penal ou do processo penal. Estamos falando do processo penal. É interessante que eu não tive aula com ele, mas eu ia a outra turma assistir algumas aulas do falecido desembargador Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. E ele, uma vez, ele mencionou, achei interessante que ele fez justamente essa crítica. Nunca me esqueci daquilo. Ele falou que num país de desigualdade como o Brasil, era preciso pensar realmente se era conveniente subtrair aos juízes todos os poderes instrutórios, se a possibilidade de poderes instrutórios nas mãos do juiz penal era realmente algo em desfavor do réu, que a priori, a princípio, poderia se considerar em desfavor do réu, ou se seria uma oportunidade, quem sabe, de garantir uma certa igualdade perante o órgão da acusação, que é um órgão estatal, né? Uma pergunta interessante. É duro, a gente não pode cair a um casuísmo, a buscar exemplos, porque nós vemos todo tipo de situação, né? Até, inclusive, que pode ser, inclusive, até contra a justiça, né? Pegar um juiz, com perdão da expressão, mais mole, mais condescendente, com poderes demasiados, aí, como hoje talvez exista, né? Um certo ativismo em favor de... Porque é outro problema, é o equilíbrio, né, entre aqui é o papel da autoridade, né, no processo, né, e de maneira mais ampla o papel da autoridade na vida do direito, né. Até que será que hoje o processo acusatório, por exemplo, não é uma bandeira que se usa no fundo para diminuir a autoridade desempenhada pelo Estado ou pelo juiz no processo criminal, que é vista por certas doutrinas como uma autoridade essencialmente negativa, né? Que é o processo. É interessante que aqui eu tenho um grande amigo que é delegado de polícia, e é interessante a visão dele. Ele fala que ele considera que o processo penal, a expressão dele, é indispensável para a humanização do acusado. Ele fala, quando o criminoso comete o crime, ele pula fora da ordem social. Tanto que crime é isso, né? Quebrar, partir, né? Separar. E o processo, lógico, ele está falando em termos ideais, né? Mas o processo como oportunidade de o acusado se inserir num debate humanizado de ideias, vamos dizer assim, de voltar à civilização, é um aspecto importante, né? Mas, de novo, eu acabei de sair do tempo. Eu acho que nós podíamos pensar, José, hoje não será possível avançar de todo esse assunto, mas pensar em fazer realmente algo sobre a ideia de pena, de direito natural, e avançar sobre esses assuntos também. Acho que será interessante, porque você estava falando, eu me lembrei de uma história que envolveu... É um livro de um autor, até o autor não é muito conhecido no Brasil, ele até acho que pouco conhecido.
chamado Claude Orcival. É um autor francês, escreveu um livro chamado Le Compagnon, um romance. É uma romance que diz respeito a uma moça chamada Regine Chassenet. E essa moça mata o marido. E é levada a julgamento. Levado a julgamento, o advogado começou hoje em dia, falar sobre isso é um pouco perigoso, mas enfim, estou contando o que houve no julgamento. O advogado começou a atacar a vítima, o marido, dizendo que o marido pintava o marido com cores muito fortes. Em determinado momento, a ré, tribunal do júri, se indispôs com aquilo. Levantou e disse: olha, o senhor está atacando meu marido, e eu já estava muito irritada com ele fazia um par de tempos, é verdade. Mas não é isso que o senhor está falando, não. Hoje, pensando bem, eu não devia tê-lo matado. Podia tê-lo deixado, podia ter brigado um pouco mais, eu matei num instante de raiva. O senhor está errado, eu sou culpada mesmo. E aquilo foi um escândalo. Parou tudo. Passados uns dias, o Conselho de Sentença resolveu absolver essa moça. Júri é assim, né? Ela foi absolvida. E aí, esse é o ponto. Que depois, aliás, isso foi explorado depois de uma obra do André Gide. Essa moça chama o capelão do presídio e diz a ele: eu não posso ser absolvida. Como a senhora não pode ser absolvida? Não, eu não posso ser absolvida, porque se eu for absolvida, eu não vou livrar-me da pena interna que eu tenho. E aí o sacerdote, capelão do presídio, diz a ela assim: olha, essa é a justiça humana. Algumas vezes erra, outras vezes acerta. Absolve culpados, condena inocentes, muitas vezes. E às vezes acerta. E a sua pena será ter de conviver com o remorso da consciência ou esse arrependimento, exatamente porque não é possível trocar esse arrependimento com a pena social. Então, eu proponho que numa próxima reunião nossa, nós também cuidemos desse assunto. Quer dizer, essa tríplice pena que se encontra nos pecados em geral, mas em particular no pecado criminoso. Quer dizer, a pena imposta pela sociedade, caso a pena jurídica, que não é só a pena jurídica propriamente dita, mas pode ser uma pena. Hoje em dia nós estamos vendo chamadas penas da mídia social, não é? Que estraçalha alguém, muitas vezes baseado em vídeos forjados, manipulados, é preciso que se diga isso com todas as letras. Estraga a vida de uma pessoa, expõe a vida da pessoa, a maledicência anda solta, o pecado de língua anda solto. Além desse pecado social, há eventualmente uma pena, além da pena social, uma pena jurídica propriamente dita, imposta pelo Estado. Deparo com essa. Nós temos a pena interna que nos acompanha, o remorso da consciência, para onde quer que nos viremos, por onde andemos, essa pena nos acompanha. E um terceiro ponto, que é a pena escatológica, a pena imposta por Deus, seja nesta vida, seja na vida eterna. E aí entra um problema teológico interessantíssimo, se essas penas se compensam. E qual é o valor purgativo que uma pena terrena pode ter em relação aos outros? Acho que nós temos aqui um campo vastíssimo para discutir. Muito interessante. Mas eu vou pedir um favor, Maria Isabel, se estiver me ouvindo, diga o tempo que nós já despendemos aqui, porque nós temos, parece, 50 e poucos minutos só para o Instagram. Ele cai. Depois ele cai. Eu acho que... acho que... O desembargador Fábio, salvo engano, é o desembargador Fábio. E uma honra imensa aqui com o desembargador. Esse é um dos maiores desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. Se for ele, é uma grande honra tê-lo aqui. É uma alma de eleição e um grande jurista. E pergunta se isso é uma espécie de comutação de pena. Bom, e tudo isso tem que ser tratado. É pelo menos provável que um sofrimento com uma pena aqui na terrena, desde que... Olha lá, um abraço, Fábio. Desde que... Esse é o problema, hein? Esse é o problema. Desde que seja acompanhado de uma intenção penitencial, né? Não é simplesmente sofrer alguma coisa, mas ter uma intenção penitencial vai ter reflexo seguramente na pena eterna. Porque a justiça de Deus, por definição, é uma justiça rigorosamente justa. Rigorosamente justa.
Mas prossiga, doutor. São 48 minutos, temos aí uns 10 minutinhos mais aí para. Não, agora, parece que também surgiu aqui, não digo a dificuldade, mas é curioso que existe essa tendência, né, ao tratar do processo nesse enfoque de direito natural, a gente deslizar sempre para a instituição do processo penal, né? Processo penal em sentido amplo. O senhor mencionou o processo criminal e o processo disciplinar. Seria interessante pensar em outros aspectos. Essa questão do recurso, por exemplo, se aplica bem à questão, se a questão do duplo grau de jurisdição seria de direito natural. Aí nós voltamos também para o campo do direito processual civil, né? Eu, particularmente, tenho essa dificuldade em pensar temas de processo civil relacionados a um paradigma de direito natural do processo. Que ocorre mais alguma coisa ao senhor? Então, por exemplo, José, outros temas que são bons de examinar. Por exemplo, o reexame oficial, remessa obrigatória, em que o juiz só atua, e deve atuar de ofício, tudo é objeção nessa matéria, em favor do Estado. Ou seja, uma posição de superioridade do Estado em relação à parte no processo. E todo mundo acha isso magnífico. Não, está tudo em ordem. Não, pode até ser. Eu não quero pura e simplesmente recusar aqui sem argumentos. Né? Acho que nós temos que pôr o dedo na ferida e verificar se é assim mesmo. Se é isso mesmo, que nós temos que defender o interesse do Estado, ou seja, não se pode negar, o juiz se parcializa na remessa obrigatória. Ele se torna parte. Essa é a inevitável conclusão do sistema de remessa obrigatória que nós temos aqui no direito brasileiro. E o direito brasileiro tem um exemplo claro em que se criou a remessa obrigatória com intenção de fazer o juiz fazer o juiz parte contra a decisão absolutória dele. Eu confesso que eu não sei se isso ainda existe, mas no caso das decisões dos juízes de primeiro grau concessivas de habeas corpus, era a única vez, aliás, é curioso porque a única vez que eu tive a oportunidade de conceder um habeas corpus, porque normalmente hoje os habeas corpus vão todos para o segundo grau, porque são contra os atos dos juízes, né? Mas uma vez eu peguei um caso puro em que o habeas corpus era contra um ato de indiciamento do delegado de polícia, e eu concedi e tive de fazer a remessa da minha decisão concessiva ao Tribunal de Alçada Criminal. E o caso era curioso porque envolve cartório, porque eu estava numa determinada comarca, ia ficar nessa comarca, só fiquei nessa comarca 2 dias, e entra uma colega de faculdade para despachar a petição de habeas corpus. Eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Ela me perguntou: eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Minha família é daqui, você que é o forasteiro. E realmente era um caso que o oficial de cartório era alegado que havia deixado de pagar verbas trabalhistas, e o delegado considerava aquilo apropriação indébita, e ia indiciar o oficial. Então eu concedi o habeas corpus para trancar, mas voltando ao ponto, é um caso que realmente essa remessa oficial foi criada na legislação do Império exatamente para cercear os casos de concessão de habeas corpus contra atos das autoridades policiais. Isso é fato. Então, você veja uma coisa, Josué, um episódio que nós vivemos aqui em São Paulo em tempos atrás, e aqui eu quero consignar o meu maior respeito, estamos comentando aqui em via acadêmica, e é preciso respeitar o colega, aliás, meu amigo, que entendia de modo diverso do que eu entendo. Um juiz da vara de registros entendia que não havia falta disciplinar e arquivava o processo, mas estava obrigado, não é por lei, hein? Não é por lei, porque a lei não existe. Estava obrigado a mandar isto para a Corregedoria Geral. E a Corregedoria Geral, entendendo diversamente, não baixava nem punia.
devolvia para que o juiz punisse. Hum. Que, no meu modo de ver, ofende manifestamente a consciência judicial. E agora preciso que te diga o seguinte, também tributado aqui o dever de reverência, que alguns acordos de tribunais posteriores têm voltado com a mesma determinação, para que o juiz ajuste o seu julgado à jurisprudência persuasória, não jurisprudência vinculante, jurisprudência persuasória do tribunal posterior. E a saída que nós temos ou é dar-se por suspeita, eu não posso julgar contra a minha consciência, ou fazer o que alguns colegas têm feito, que me parece sábio. Cumpra-se o venerado acórdão, que determinou que se aplica a sua jurisprudência. A decisão, no fundo, eu vou só colocar aqui como se eu fosse um secretário aquilo que o tribunal posterior já decidiu. Isso tem voltado algumas vezes. Eu suspeito que sejam trabalhos dessa gente que é muito estudiosa e tudo, mas que às vezes não tem suficiente experiência no judiciário, de assessorias, etc., fazendo isso. Mas que, na verdade, isso fere a consciência. E aqui nós temos um problema de direito natural. Claro, porque não podemos decidir contra a nossa consciência. Né? E há um ponto importante, distinguir o que é de forma e o que é de matéria em tema de direito natural. Porque o que é meramente forma não nos impõe a conta de problema de consciência. Bom, enfim, acho que nós vamos, se houver público, não é? Vou falar com a doutora Maria Isabel, para que ela verifique se nós teremos público para tratar de 2 ou 3 assuntos. Para tratar do processo disciplinar, do processo penal, da relação pena-castigo, pena-culpa, etc. E também, quem sabe mais à frente, melhor estruturado, que hoje foi uma troca de ideias, e ouvir a outras pessoas, o doutor José Renato Villarnovo, grande tabelião do Rio de Janeiro, está aqui, o nosso Tadeu Nóbrega, a Laura Porto, eu já vi gente aqui, a Thaís Camati, já vi muita gente aqui de grande, estou citando alguns nomes, e vão de desculpar minha memória de eu não ter guardado grandes e prestigiosos outros nomes que já apareceram aqui na audiência. Então, a gente todo pode colaborar, suscitando questões para que nós tentemos aqui dar uma opinião. Sim. Se faz assim, né? Se faz por tentativas, né? Sim. Sem compromisso de acertar, né? Mas só com compromisso de conversar. Olha, José, eu quero aqui agradecer muitíssimo a você a disponibilidade de ter participado aqui desse nosso encontro virtual. A desembargadora Luciana Bresciani. Essa moça é um padrão de magistrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não temo dizer que, para a minha apreciação pessoal, a melhor das magistradas da Justiça de São Paulo. Sem prejuízo de que há outras excelentes. Mas, enfim, fica aqui. Esse é um fato público, eu digo isso publicamente. Mas, enfim, eu agradeço a você a disponibilidade de participar desse nosso encontro. Já antecipando que vamos fazer outros. Muito obrigado. Para nós é divertido também, porque nós, nessa troca de ideias, vamos também aprendendo um bocado. Quero consignar aqui, antes de passar a palavra para as considerações finais, meu grande cumprimento a todos, a Eliette, ao meu amigo Marcelo Assis, a editorial Lepanto, que aí está, não é? E especialmente ao desembargador Fábio e à desembargadora Luciana Bresciani. Então, eu passo a palavra ao Josué, com os meus cumprimentos e agradecimentos renovados aqui. Eu primeiro agradeço ao senhor a generosidade aí de ter disposto do seu tempo, me convidando. Eu acho que o senhor teria pessoas melhores a convidar, mas eu agradeço o convite. Gostaria de mencionar algumas pessoas que se eu esquecer outras é porque eu não vi rolando a tela aqui. O grande professor Frederico Messias, meu colega de concurso, o professor Fabrício Muraro Novaes, doutor Fernando Henrique Azevedo, nosso colega de magistratura também, Marcelo Assis já foi mencionado, doutora Laura Porto, enfim, a doutora Daniela Teixeira, Pedro Bragato, Rodrigo Pacheco Fernandes, doutor Rui Viridiano. É o Rui. Um abraço, Rui. Eu agradeço aí ao senhor e a paciência eu gosto muito dessa expressão, e a paciência da distinta plateia. Muito obrigado mesmo aí
É um prazer estar com todos. Josué, nós que somos do interior, somos num tempo que no circo, falava ele, respeitável o público. Lembra? Os apresentadores aqui. Recuperando as boas tradições. Muito bem. Um grande abraço a todos e vamos outra noite sem dormir, não é? Provavelmente. Mais uma noite sem dormir, aguardando a revolução que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Na América. Muito obrigado. Um grande abraço ao grande doutor Campos. Muito Lembra obrigado. dessa história, não? Sim, sim. O doutor Marcelo sempre me chama de doutor Campos. Ele gostou. Doutor Campos, muito bem. Um abraço a todos, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado.